Olá, leitoras e leitores cafeinados! Tudo bem com vocês? Meu nome é Nicole Afonso e hoje teremos uma resenha de um livro mitológico famosíssimo, que até já tem um filme bem ruim, diga-se de passagem, e que em breve ganhará uma nova adaptação. Eu e todos os fãs esperamos do fundo do coração que essa seja melhor que a anterior. O Ladrão de Raios, o primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos. Percy Jackson e os Olimpianos faz parte da lista de séries que eu quero começar ainda esse ano. Se você não viu o vídeo dessa meta, tem o link dele aqui na descrição. Eu confesso que nunca dei muita atenção para a mitologia grega. Não era um assunto de muito interesse para mim. Porém, depois de ler O Ladrão de Raios, minha concepção mudou e os livros de mitologia estão no caminho certo para se tornar os meus queridinhos. Sendo sincera, apesar de querer muito ler essa série, eu tinha um certo medo e receio de ela ser ruim, desinteressante, rasa e ter pouca aventura. Porque a minha experiência com o filme foi péssima. Definitivamente, os fãs dessa série têm razão em desejar com todas as suas forças que essa adaptação não passasse de um surto coletivo. Mas eu finalmente tomei coragem, li e quando terminei, o meu primeiro pensamento foi: por que cargas d'água eu não li esse livro antes? Eu sei que essa é uma expressão um pouquinho velha, mas vamos combinar? Essa expressão combina perfeitamente com o contexto desse livro. E isso é tão bom. Senti que o livro me impressionou e foi além das minhas expectativas. Foi incrível e, ao mesmo tempo, reconfortante. Afinal, eu não estava brincando quando disse que tinha medo de me decepcionar. O livro começa bem marcante, com um vislumbre de um futuro em que o Percy Jackson, um garoto disléxico de 12 anos, já conhece sua verdadeira identidade de semideus, mais citado no livro como meio-sangue, e os perigos do mundo que agora ele faz parte. A dislexia é uma característica muito comum em semideuses. Isso porque o cérebro de um meio-sangue está programado para processar o grego antigo. Logo, é difícil para eles assimilarem outras línguas mortais. Além de ser disléxico, o Percy também é hiperativo e tem déficit de atenção. E todas essas características de meio-sangue fizeram com que ele se metesse em problemas desde pequeno. O que inclui, infelizmente, ser expulso de várias escolas e sofrer na mão dos valentões. Percy descobre que é filho de um deus grego do pior jeito possível, sendo atacado e quase morto por um monstro, uma criatura do submundo. Porém, o monstro não era apenas um monstro. Era a Senhora Dots, a sua odiada professora de matemática. Depois disso, o mundo do Percy vira de cabeça para baixo. Seu melhor amigo Groover é um sátiro. O seu professor preferido é um centauro. O Olimpo fica em Nova York. Tudo que lhe foi ensinado sobre mitologia grega é real, inclusive os monstros. E para fugir deles e se manter vivo, ele precisa se mudar para o acampamento meio-sangue.
No acampamento, o garoto foi reclamado como filho por Poseidon, o deus dos mares. E é nesse ponto que a situação começa a ficar bem tensa. Pois, em um acordo feito após a Segunda Guerra Mundial entre Zeus, Poseidon e Hades, nenhum dos três grandes deveria ter filhos. E aparentemente, apenas Hades cumpriu o acordo. Após ser reclamado, o Percy é mandado ao oráculo e recebe a missão de recuperar o raio roubado de Zeus. O garoto recebeu a missão e agora precisa cumprir. Mas não se engane, o Percy só aceita fazer parte dessa aventura porque ele tem outros interesses que vão muito além do que apenas recuperar aquele bendito raio perdido. Perseu parte nessa busca junto a Groover, o seu protetor júnior, e Annabeth, uma das filhas de Atena. No começo, a relação entre Percy e Annabeth é complicada. Os dois vivem brigando, eles não conseguem ficar nem 5 minutos sem alfinetar um ao outro. Essas situações me provocaram muitas risadas. E em certo ponto, a Annabeth me lembra a Hermione de Harry Potter. Ambas são inteligentes, vivem estudando e gostam disso. Além de que elas também ajudam o personagem principal em suas missões. Você também acha elas parecidas? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Por conta dessas e outras semelhanças, o Rick, o autor do livro, foi acusado de plágio, de ter copiado muitas ideias de Harry Potter. Porém, isso seria tecnicamente impossível, porque Percy Jackson e os Olimpianos e Harry Potter foram escritos praticamente na mesma época. Eu fiquei chocada quando soube disso. E você, já sabia dessa treta? Outro ponto que me arrancou muitas risadas foi a narração em primeira pessoa. O Percy descreve as situações de forma bem humorada e muitas das vezes até sarcástica, com humor negro, o que deixa a história bem mais cativante. Se tem algo que me impressionou nesse livro, foi o conteúdo mitológico. A mitologia não é apenas um fundo para os personagens principais, ela faz parte da história. O conteúdo dela é explorado de tal forma que as características dos deuses influenciam as ações, poderes e personalidades dos seus filhos. Eu diria que, de certa forma, além de engraçado e divertido, esse livro também é educativo. Pessoas como eu, que não sabiam nenhuma vírgula de mitologia, ao lerem esse livro podem adquirir conhecimento acerca dos mitos, deuses e até algumas criaturas mitológicas específicas, como por exemplo os centauros e os sátiros. E podem, assim como eu, desenvolver gosto e interesse por essa parte da história. E colocar a mitologia no mundo atual, então, foi muito original. Sem dúvida, esse aspecto me fez gostar ainda mais desse livro. O Ladrão de Raios é um livro maravilhoso, com passagens e amizades divertidíssimas e com ótimas cenas de ação. Super recomendo e não vejo a hora de conferir a próxima aventura de Percy e seus amigos em O Mar de Monstros, o segundo livro dessa série, que inclusive eu programei para ler esse livro ainda esse mês. Na descrição tem o link desse livro e das minhas redes sociais. Lembrando que ao postar as suas lindas fotinhas literárias, você pode marcar o canal. Se você gosta de café, marca lá, #EuSouLeitoraCafeinada. Mas, se você curte mais um chazinho, não tem problema. É só colocar #LeitoraComChá, também vale. Assim, eu posso acompanhar as suas leituras do mesmo jeito
que você tá de olho nas minhas. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se gostou, se ficou com vontade de ler e se tiver alguma sugestão, uma dica literária, livros que você quer que eu leia, pode colocar aqui também. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também curte livros. Não se esquece de deixar aquele gostei se você curtiu a resenha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima aventura!